Se você decidiu fazer algo, então faça. Fale apenas aquilo que você realmente é capaz de cumprir. E, acima de tudo, cumpra aquilo que você fala. Se você sabe que não pode, então não prometa que vai fazer. Não minta nem para os outros, nem para você. Não fique forçando além do que você está disposto, nem tente ficar o tempo todo empurrando uma decisão sem coragem de se comprometer. Porque muita gente fica assim, dá um passinho, testa com a pontinha do pé, fica na dúvida, será que eu tento? Será que eu não tento? Mas a verdade é simples, quando chegar o momento, vai de cabeça, se joga de verdade, se compromete por inteiro e vá até o fim. Descubra como é, viva isso e só então decida se é para você ou não. Mas não fique pela metade. Porque se você não faz isso, isso vai te perseguir, vai te corroer, você vai deitar à noite e aquilo vai ficar te rondando a cabeça. Quantas e quantas pessoas acordam no meio da madrugada remoendo aquele pensamento? E se eu tivesse feito? Ficar na dúvida, sem saber se fracassou ou se teria vencido, sem saber se teria conseguido aquilo que tanto queria ou não. Isso te consome. Por isso, se posicione na vida, se olhe no espelho e tenha a coragem de dizer: eu não fiquei pela metade, eu fui até onde dava, eu me entreguei, eu tentei de verdade, e se não deu certo, eu descobri que não era para mim, mas eu fui até o fim. Ou, quem sabe, você descobre exatamente o contrário, que sim, aquilo era o que você queria, o que você precisava, e então você vence. Esse é o melhor lugar que podemos chegar na vida. O problema é que muita gente vive se enganando, fingindo que está tentando, fingindo que está comprometido, quando, na verdade, nem eles mesmos estão sendo sinceros consigo. Não se conhecem de verdade, não se estudam o suficiente, não se cobram de verdade. E pior, nem sabem reconhecer quando fazem algo grandioso. Não sabem se valorizar, não sabem se parabenizar quando alcançam uma vitória, mas na mesma medida também não sabem se puxar quando estão saindo do caminho, porque a vida exige isso, exige disciplina, exige autocobrança, mas também exige reconhecimento. Uma vez alguém me disse: você é cheio de si, e na hora eu fiquei pensando, e respondi: e eu deveria estar cheio de quem então? E sabe, essa é uma grande verdade. Aquilo ficou na minha cabeça. Na real, é exatamente isso. A gente deveria ser cheio de nós mesmos. De verdade. Deveríamos sim nos olhar no espelho e assumir quem somos. Assumir nossas escolhas, nossos erros, nossas vitórias. Assumir a nossa própria história. Muitas vezes, a gente faz algo e nem se dá o devido crédito. Raramente paramos para olhar e dizer para nós mesmos: mandou bem, era isso que você queria, e você conseguiu. Curiosamente, a gente se olha no espelho com muito mais frequência quando falha. Quando dá errado, é automático se criticar. Tá vendo? Errou de novo. Mas na hora de reconhecer um acerto, a gente se esquece. A verdade é que a gente costuma dar mais reconhecimento para os outros do que para nós mesmos. A felicidade talvez não seja algo que possamos garantir, mas existe sim uma certa lógica, quase uma ciência, para encontrar satisfação. É possível observar os próprios hábitos, os próprios padrões e perceber o que te gera menos dor, o que te traz mais bem-estar. Se não dá para garantir só prazer, pelo menos dá para construir uma vida com menos sofrimento. E só isso já é uma vitória enorme. Curiosamente, é muito mais fácil ser solidário, compreensivo e gentil com os outros do que com a gente mesmo. Quando alguém falha, a gente sabe consolar. Dá aquele tapinha nas costas e diz: fica tranquilo, você tentou, tá tudo bem. Mas quando somos nós que erramos, o que fazemos? Nos chutamos para fora de casa, nos xingamos mentalmente, jogamos palavras duras contra nós mesmos, como se isso fosse ajudar. Por quê?
porque as coisas não saíram como esperávamos, porque a vida não entregou o que acreditávamos que poderia. Essa é a grande ironia da vida. A dor faz parte, e muitas vezes somos nós mesmos os causadores dessa dor. Mas, por outro lado, isso também é uma bênção, porque se somos responsáveis pelos nossos tropeços, também somos capazes de reescrever essa história. Às vezes alguém até questiona: por que você se culpa tanto? Por que se coloca tanto peso nas costas por ter errado? E a verdade é que errar faz parte. Todos nós vamos falhar em algum momento. O que precisamos fazer é assumir nossos erros, aprender com eles, reparar o que for possível e, acima de tudo, seguir em frente. Porque a culpa, o arrependimento, essas coisas são venenos. Elas matam pessoas muito antes da hora. Muita gente vive presa em páginas que já deveriam ter sido viradas há muito tempo. Mas entenda, você é o autor do seu próprio livro. É você quem escreve essa história. Existem hábitos que eu aprendi a observar na minha vida. Cuido da minha saúde, da minha espiritualidade, da minha família, do meu casamento e da minha própria consciência. E se eu faço isso com disciplina, de forma constante, sabe o que acontece? A dor diminui, o caos diminui, a vida começa a fazer mais sentido. O grande paradoxo da vida é que ela precisa ser vivida olhando para frente, mas só é compreendida quando olhamos para trás. Quando conectamos os pontos, tudo faz sentido, tudo tem uma explicação. Cada coisa que parecia ser o fim, na verdade, era o começo de outra. É irônico perceber que muitas vezes aquilo que você achava que estava te segurando, te atrapalhando, era na verdade o próprio impulso que te fazia seguir. Às vezes você não sabe exatamente o que quer, mas tem certeza absoluta do que não quer. E, muitas vezes, isso já é o suficiente para começar. Falar sobre alavancar a própria vida é exatamente isso. É sobre entender quem você realmente é. A gente vive ouvindo essa pergunta: quem é você de verdade? E, honestamente, essa é uma das perguntas mais desafiadoras que alguém pode tentar responder. Eu sempre incentivei meus filhos a descobrirem quem eles são, mas, na real, é uma missão que cada um tem que encarar por si. Para mim, uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo foi Bob Dylan, com aquela ideia de que, no fundo, a gente não é nada além daquilo que escolhe ser. Isso, de certa forma, me traz uma certa paz. Me faz pensar: tá tudo bem. Eu não sou uma definição fixa. Eu sou aquilo que eu construo em mim. E quer saber? Na prática, descobrir quem você é não significa necessariamente encontrar algo. Na verdade, é muito mais sobre ir eliminando aquilo que você não é. É quase uma questão de matemática. Cada vez que você tira da sua vida algo que não te representa, você se aproxima mais da sua verdadeira essência. Parece até mais simples pensar assim. Ao invés de ficar obcecado em descobrir como chegar lá, talvez seja mais eficiente perguntar: do que eu preciso me livrar? Quais pessoas, quais hábitos, quais crenças, quais ambientes não combinam mais comigo? Muitas vezes, não é sobre acelerar com tudo, pisar no acelerador. Às vezes, é simplesmente tirar o pé do freio. Porque, na real, nem sempre é a força, nem sempre é a luta desenfreada que te leva para frente. Às vezes, o que você precisa é desacelerar, respirar, relaxar, curtir um pouco mais a jornada, mesmo quando ela estiver cheia de desafios. Talvez o caminho seja aprender a rir no meio do caos. Tomar um café, ouvir sua música favorita, dançar mesmo que esteja chovendo. E sim, até olhar para aquilo que te machuca e, de alguma forma, conseguir agradecer por aquilo. Porque às vezes, o que parece uma desgraça hoje, amanhã vira a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Eu percebo isso como um padrão. Uma visão de mundo que fui desenvolvendo aos poucos. Transformar os momentos ruins em algo que, no final, se revela como algo bom.
As situações que te quebram, na verdade, são as que te constroem. E para ser bem sincero, nem sempre eu realmente acredito nisso na hora que está doendo. Na maioria das vezes, eu começo tentando racionalizar. Fico ali tentando me convencer. Isso vai passar, mas lá no fundo tem uma parte de mim que nem acredita direito. Parece até que eu estou me enganando, tentando fingir que está tudo bem, quando na real não tá. Porque enquanto minha cabeça fica tentando acreditar nessas frases prontas, meu coração está gritando: cara, olha onde você tá, olha o que está acontecendo. Isso aqui tá uma merda. Só que mesmo sem perceber, existe dentro de mim um tipo de otimismo teimoso, uma fé quase inquebrável. É como se no fundo uma voz me dissesse: ok, se é isso, então que seja. Eu aguento. Eu passo por isso. E tudo bem. E de alguma forma, isso me ajuda a não transformar os problemas em monstros maiores do que eles realmente são. Eu não tenho o hábito de dramatizar além da conta. Não fico criando tragédia onde não tem. Mas que fique claro, isso não significa que eu não sinta. Eu sinto sim. Eu fico triste, fico abalado, fico irritado, perco o sono, luto contra meus próprios demônios, fico tentando decifrar esse quebra-cabeça maluco que é a vida. E no final das contas, acho que é isso que todo mundo está tentando fazer, de um jeito ou de outro. Por que isso aconteceu? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais difíceis que surgem na nossa cabeça. Sempre que algo ruim acontece comigo, minha primeira reação, quase automática, é: o que foi que eu fiz de errado para merecer isso? Ouvi uma frase esses dias que ficou martelando na minha cabeça: todo homem é forçado à reflexão e à introspecção nos seus piores momentos. E é verdade, nos dias difíceis não tem muito para onde correr. Você acaba se afundando em pensamentos, repassando tudo na sua cabeça, tentando entender, tentando encontrar respostas. Mas uma das coisas mais valiosas que eu aprendi e que mudou muito minha forma de viver é que a gente também precisa fazer essa análise quando as coisas estão dando certo. Porque se é isso que você quer ter mais na sua vida, sucesso, paz, felicidade, então faz todo o sentido destrinchar esses momentos. Faz sentido tentar entender qual é a fórmula que está funcionando agora. Dá para colocar até uma dose de ciência nisso. O que é que eu estou fazendo certo? O que eu estava priorizando? Que tipo de energia eu estava emanando? Eu estava olhando mais para as coisas boas? Eu estava sendo mais grato, menos automático? Estava realmente presente? E quando eu percebi isso, eu meio que construí uma lista mental. Uma lista das coisas que, quando estão presentes na minha vida, tudo simplesmente flui melhor. E toda vez que minha vida começa a sair do trilho, eu volto nessa lista. Me pergunto, o que eu parei de fazer? Onde que eu relaxei mais do que deveria? E sabe de uma coisa? Eu encontrei vários padrões, várias respostas. E a verdade é que todos nós encontramos, se prestarmos atenção. Não é coincidência quando a vida melhora. Não é sorte. São escolhas, são hábitos, são posturas. E se a gente registrar isso, se aplaudir pelos acertos e aprender com eles, a caminhada fica mais clara. Sim, precisamos nos parabenizar quando as coisas vão bem. Precisamos reconhecer nosso próprio mérito, porque isso não acontece por acaso. E, ao mesmo tempo, precisamos ter a consciência de que isso não vai durar para sempre. Logo ali na frente, a vida vai, de novo, te colocar uma nova montanha para escalar. Quer saber qual é o melhor conselho que eu posso te dar agora? Sinceramente, é ouvir meu próprio conselho. Risada. Sabe? A gente costumava olhar para o céu e se perguntar sobre nosso lugar no universo, sobre o nosso papel nesse mundo gigante. E eu não quero ficar aqui te bajulando, te enchendo de palavras bonitas, porque essa não é a questão. O ponto é que, quanto mais cedo você parar de se impressionar com suas próprias conquistas, sua própria vida, sua carreira, seu status,
e começar de fato a se envolver de verdade com tudo isso, mais cedo você vai começar a viver de uma forma muito mais potente. Nós esquecemos quem somos, cara. Esquecemos que nascemos para ser exploradores, desbravadores, pioneiros. Mas agimos como se fôssemos meros cuidadores, zeladores de uma vidinha qualquer, mantendo tudo na mesma, sem arriscar, sem se desafiar. E aí vem a pergunta: por que a gente corre atrás de coisas que nos assustam? Por que escolhemos os caminhos mais difíceis? Porque, meu amigo, isso tem um preço. E se não tem preço, não tem valor. Não existe risco de verdade se você não tem nada a perder. E é justamente na luta, na batalha, no desconforto que eu me sinto mais vivo. Eu sei bem o que é isso. Já vivi isso muitas vezes. Ainda hoje, todo dia que eu acordo e venho trabalhar nos meus projetos, eu sinto aquele frio na barriga. Eu fico nervoso. Porque eu sei que a vida, diferente do que muitos pensam, não vai te deixar escapar de tudo. A vida não é fácil, nunca foi. Não tente transformar ela em algo fácil, porque isso não existe. A vida não é justa, nunca foi, nem vai ser. Se você cair na armadilha de acreditar que é uma vítima, você tá lascado. Sabe qual é o caminho? Supera, segue em frente, se levanta e continua. Porque no fim das contas, as coisas mais valiosas da vida são justamente aquelas que te fazem suar, lutar, e quando você conquista, você olha para trás e diz: valeu cada segundo. Sabe aquela sensação que você tem quando se propõe a fazer algo e faz? Quando você entrega tudo, dá o seu melhor e no final do dia sabe com toda a certeza que cumpriu aquilo que se comprometeu? Cara, isso me preenche de um jeito que é difícil explicar. É como se eu dissesse para mim mesmo: sim, eu consegui, eu fiz acontecer. Essa é a medida que eu uso para avaliar meus dias. Você se prepara, você tem uma intenção clara, se dedica e no final, entrega. Isso me traz uma satisfação enorme, me traz um senso de propósito, de significado, me fortalece, me dá confiança e é justamente isso que te faz crescer. Por isso, tenha coragem, em frente, porque cada vez que você encara o desafio, você se torna mais forte, mais consciente de quem você é e principalmente mais respeitoso consigo mesmo, com sua própria história e com seus próprios medos. Hoje quero falar sobre nossos oponentes. Sim, eles são maiores, são mais fortes, mais rápidos, mais experientes. No papel, eles são melhores. E eles sabem disso. Mas tem uma coisa muito importante que eles não sabem. Eles não conhecem o seu coração. Eles não fazem a menor ideia do quanto você quer isso. Eles não têm noção da sua vontade, da sua garra, da sua capacidade de ir além do que qualquer número, estatística ou análise consegue prever. Sabe, fazer isso, estar aqui, encarar isso, é algo que me faz sentir vivo. É como se eu tivesse nascido para esse tipo de batalha. E isso me empolga, isso me move. E olha, se alguém te disse, você não pode, escuta o que eu vou te falar agora. Isso por si só não é uma razão boa o suficiente para desistir. Muito pelo contrário, às vezes é exatamente o motivo pelo qual você deve fazer. Faça, mas não faça pelos outros. Faça porque você quer, porque isso importa para você, porque no fim do dia, tá tudo nas suas mãos, é você e mais ninguém. A verdade é que aquilo que realmente fica com a gente não são as coisas que alguém simplesmente nos dá, nem o que um professor fala na sala, nem aquilo que vem de graça. O que marca de verdade são as coisas que nós conquistamos com esforço. São aquelas experiências em que a gente se dedicou de corpo e alma, em que suamos. Seja um suor físico, mental, emocional, não importa. Foi algo que a gente construiu, que a gente lutou, que fez acontecer. E quando isso acontece, a gente sente que conseguiu, sente que venceu, que alcançou, que conquistou aquilo que queria. E isso se torna parte de nós.
Talvez, intelectualmente, a gente até acabe esquecendo alguns detalhes com o tempo, mas no fundo, aquilo fica gravado na nossa história, na nossa essência, quase como se fosse escrito no nosso DNA. Essas experiências constroem resiliência. Elas criam dentro da gente um otimismo real. Não aquele otimismo falso de rede social, mas um otimismo baseado na certeza de que sim, você é capaz. De que você já fez antes, já venceu antes, e por isso pode fazer de novo. Isso te ensina a entender o valor da gratificação adiada. Te mostra que existem escolhas que você faz hoje, que podem não te trazer retorno imediato, mas lá na frente vão te pagar com juros e correção. E cara, eu tenho amigos que passaram exatamente por isso. Pessoas que perderam empregos, tiveram oportunidades que pagavam menos e por orgulho recusaram. Ficaram ali esperando algo melhor, esperando aquela vaga perfeita, esperando aquele salário dos sonhos. E quando se deram conta, passaram-se 5, 6, 8, 10 anos. 10 anos parados, travados, esperando algo que nunca chegou. E eu olho para isso e penso, você perdeu uma década inteira da sua vida, tudo porque se recusou a aceitar algo menor naquele momento. E muitas vezes, o que aquele emprego menor teria trazido não era só dinheiro, era construção, era desenvolvimento, era aprendizado. Era você, dia após dia, construindo algo que, quem sabe, te levaria a um lugar muito maior, muito mais lucrativo e, principalmente, muito mais alinhado com aquilo que você ama fazer. Às vezes, nem se trata tanto de qual escolha você faz, mas, sim, de simplesmente fazer uma escolha, se comprometer com ela e mergulhar de cabeça. Por isso, já que estamos aqui, já que estamos vivos, já que estamos no jogo, então que seja para valer, que seja para suar, para acreditar de verdade, para amar o processo, para se entregar de corpo e alma. Que a gente transforme esse caminho em algo que vale a pena, que a gente construa todos os dias algo que nos molda, que nos fortalece, algo que faça com que não precisemos mais olhar para os lados, nem nos comparar, nem questionar se estamos no caminho certo, porque estamos tão ocupados fazendo aquilo que somos bons, tão comprometidos em viver nosso próprio processo, que não sobra tempo para dúvidas. Mantemos nosso próprio conselho, escolhemos nosso próprio caminho, porque queremos, porque faz sentido, porque é nosso. E seguimos, não apenas atrás de uma linha de chegada qualquer, mas atrás da nossa própria linha de chegada imortal. Aquela que nós mesmos criamos. Escrevemos nossa própria história, vencemos nossos próprios medos, fazemos as pazes com quem somos. Nos tornamos nossos próprios aliados, e esse é o verdadeiro lugar. O lugar onde cada passo, cada esforço, cada gota de sangue que pulsa nas solas dos seus pés te lembra que você está vivo, que está no caminho e que é exatamente aqui que você deveria estar. Quando você dá tudo o que tem, quando coloca seu corpo, sua mente, sua alma, tudo na linha, até o último segundo, até o último apito. Quando você faz isso de verdade, sabe o que acontece? Você simplesmente não pode perder. E é aí que vem a vida te dizendo, vira a página, sai desse ciclo, você é o autor da sua história. Sabe, se conhecer de verdade é uma das coisas mais difíceis que existem. Não é fácil, nunca foi. Então, dá um tempo para você. Começa eliminando tudo aquilo que você não é. Tira as máscaras, as distrações, as expectativas dos outros. E quando fizer isso, você vai se encontrar exatamente onde precisa estar. E aí vem aquela frase clássica, e o Oscar vai para... Lembro de uma vez, uma pessoa muito importante na minha vida me perguntou, quem é seu herói? E eu, sem saber o que responder, disse, me dá um tempo, me dá umas semanas para pensar. 2 semanas depois, essa mesma pessoa veio até mim e perguntou de novo, e aí? Quem é seu herói? Eu respondi. Sabe,
pensei bastante. E meu herói sou eu, daqui a 10 anos. Quando fiz 25, essa pessoa voltou e perguntou: e então, você se tornou aquele herói? E eu falei: nem perto, ainda não. E sabe por quê? Porque meu herói continua sendo eu, aos 35, sempre 10 anos à minha frente. Sempre alguém que eu estou correndo atrás, alguém que estou me esforçando para me tornar. E essa é a beleza do jogo. Saber que você nunca chega, você nunca se torna totalmente aquele herói, mas é isso que te mantém em movimento. Isso que te mantém crescendo, evoluindo, sempre buscando algo maior, algo melhor dentro de você mesmo. E assim somos todos nós. Cada um correndo atrás do que acredita, do que valoriza, do que sonha. E se tem uma coisa que eu posso dizer sobre isso, é: amém, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, só continua vivendo, só segue. Agradece e vai. Porque ninguém aqui nunca travou, nunca congelou na vida, né? Risada. Ninguém nunca travou na linha de chegada, nunca enfiou o pé na boca, nunca subiu no palco e esqueceu tudo, né? Ou ficou em branco naquela prova que você jurava que estava preparado. Ou travou bem na hora de fazer aquele discurso para 4.000 pessoas. Todo mundo já sentiu aquele momento de pensar: meu Deus, a vida não pode ser melhor do que isso. E logo depois vem aquele pensamento sabotador: será que eu mereço isso? Sabe o que acontece quando a gente se sente assim? É como se saíssemos do nosso corpo e passássemos a nos enxergar de fora. De repente, o momento fica maior que a gente. E a gente se pergunta se aquilo é real mesmo, se a gente tem direito de viver aquilo. Sabe por quê? Porque nós criamos um teto invisível, um limite para as nossas próprias expectativas. A gente coloca uma barreira mental, como se dissesse para si mesmo: isso aqui é bom demais para ser verdade. Mas sabe de uma coisa? Isso é mentira. É uma ilusão que nós mesmos criamos. Quem somos nós para achar que não merecemos as coisas boas que a vida nos entrega? Quem somos nós para acreditar que não fomos feitos para isso? Quando você vive dentro do processo, quando você ama aquilo que faz, quando você se entrega de verdade, você não trava, você não engasga na linha de chegada. Sabe por quê? Porque você não está olhando para a linha de chegada. Você não está olhando para o relógio, não está preocupado com quem está te assistindo no telão, não está olhando para a plateia. Você está completamente imerso no ato de fazer, no agora, no processo. Porque no final das contas, o caminho é o destino. E sabe de uma coisa? A gente nunca termina. Nunca. Bo Jackson, um dos maiores atletas do mundo, não parava na linha de gol. Ele atravessava a linha e seguia correndo, túnel adentro, como se o jogo ainda não tivesse acabado. Os maiores atiradores, os maiores arqueiros, não miram no alvo. Eles miram além do alvo. Eles olham para o que está depois, para garantir que o disparo vai ser perfeito. Sabe por quê? Porque nós somos melhores, mais focados, mais precisos, quando colocamos nossos objetivos além de qualquer medida, além de qualquer limite. Quando aquilo que buscamos está sempre além do que já entendemos. Quando nossos objetivos estão além dos nossos próprios limites. Quando colocamos linhas de chegada que não são finais, mas sim marcas de um caminho que nunca termina. A vida se torna uma jornada sem fim. A corrida nunca acaba. O porto nunca é definitivo. A aventura nunca para. Porque estamos sempre a caminho, sempre em construção, sempre em evolução. Então, vai lá, faz o que tem que ser feito, se entrega, se dedica. E deixa que um dia talvez alguém bata no seu ombro, te olhe nos olhos e diga: parabéns, cara, você fez, você está pronto, pode descansar. Deixa que sejam os outros a te dizer: você pode ir para casa agora. Deixa que eles venham até você e digam: eu te amo, obrigado por tudo. Mas até lá, segue, vai, faz, entrega,
Chega de viver com esses tetos falsos que a gente insiste em colocar na própria cabeça. Chega de se tratar como um azarão o tempo todo. Chega de se diminuir. Aqui a regra é só uma. A gente não para, sabe? Existe uma coisa que muita gente não entende: a verdadeira liberdade. Só existe quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida. Liberdade não é viver só de finais de semana, comendo bolo, curtindo, fugindo da realidade, fingindo que a vida é só prazer. Sabe quanto tempo você aguenta vivendo assim? Pouco, porque isso não sustenta ninguém. A responsabilidade é o que te faz valorizar sua história. É o que te conecta com o seu passado, te impulsiona no presente e te faz construir um futuro. Ser responsável é investir em você. É pegar aquilo que você começou a construir ontem e ter a coragem de carregar isso para amanhã. Existe uma resposta muito clara para tudo isso. Se você quer ser verdadeiramente livre, precisa ser mais responsável consigo mesmo, com seus sonhos, com seus processos, com sua missão. É olhar para dentro e se perguntar constantemente: como eu posso ser um pouco melhor do que fui ontem? E saber com total clareza que você nunca vai chegar num ponto final. Não existe pouso. Não existe aquele momento mágico onde tudo está resolvido, onde tudo está perfeito. Isso não existe. E está tudo bem. Porque no fundo, a vida não é sobre isso. A vida não é sobre chegar. A vida é sobre perseguir. Perseguir aquilo que é sim inalcançável. E mesmo assim continuar indo. E se você consegue aceitar isso, se você entende isso, cara, você já está muito à frente. Consegue rir disso. Consegue trabalhar duro, sabendo que a linha de chegada, na verdade, não existe. Porque o que importa é estar sempre avançando, crescendo, tentando, construindo. E quer saber? É isso que torna tudo tão incrível. Isso que faz essa jornada valer cada segundo. Então, meu conselho para você é simples: boa sorte, continua vivendo, continua crescendo, continua escrevendo a sua própria história. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Aqui você vai encontrar força, reflexão e principalmente a verdade que ninguém tem coragem de te dizer. A sua vida está nas suas mãos. Só você pode mudar ela.